Oi, oi, gente, eu sou Renata do Relendo Journal e Leituras e vamos fazer juntos a capa e o calendário do mês de julho. Além de fazermos juntos nesse vídeo essa capa e o calendário, eu quero mostrar a vocês ilustrações e arquivos da Natoff. Mês passado, no mês de maio, assinei o Clube Digital da Natoff, que era no tema autocuidado. E peguei essa edição belíssima com esses adesivos muito lindos que eu imprimi para usar no planner, porém eu imprimi num tamanho muito grande. Então, para fazer decoração da semana, eu vou precisar imprimir novamente num tamanho menor. Só que aí nessa semana agora de junho, a Natoff colocou em promoção várias coisas do site, inclusive edições anteriores. Então eu junto com uma amiga, a gente pegou várias edições, no caso 7 edições da Natoff. E eu, claro que já imprimi. Dessa vez eu acertei o tamanho, que eu fiz num tamanho A6, né, metade da folha. Então ele tá ideal para usar no planner, tanto para capa quanto para semana. E eu vou dar uma passada rápida com vocês nos clubes que eu peguei e falar um pouco mais sobre o que eu usei para imprimir, como é que foi, pra gente ir conversando também sobre isso. O papel que eu usei para fazer a impressão foi essas etiquetas adesivas da Colacryl no tamanho A4, que eu achei elas com uma qualidade muito boa. Esse pacote tá até fechado porque eu comprei dois e o que eu usei para imprimir já acabou. Mas vem 25 etiquetas e ele é um papel, como vocês podem ver, que ele é bem maleável, bem molinho. E eu utilizei o estilete de precisão para fazer o recorte e ele não passou pro outro lado. Então, assim, é super prático e fica muito bonito a impressão. E eu já quero imprimir muito mais coisas neles, como eu imprimi esse daqui. Vamos lá. O primeiro clube que eu peguei foi o Cozy Home. E aí eu vou mostrar bem rapidinho pra vocês as cartelas. Esse daqui eu ainda não recortei com o estilete, então eu vou recortar de acordo com o que eu for usando. Mas eu achei ele muito bonito, foi um dos que eu mais gostei. Gostei também desses ícones que combinam com o tema. Mais adesivos úteis. Fake tape. E esses aqui para hábitos. E esses são os papéis de colagem. Além desses, também vem adesivos funcionais de dias da semana, de número e de meses. Mas eu não imprimi porque não ia ser fácil de cortar, né? Com estilete, então eu prefiro usar os adesivos funcionais que eu já tenho. Outro que eu peguei também foi no tema Folhas ao Vento, numa pegada mais de outono, que eu também achei muito bonita essa edição. Essa fake tape aqui também tá belíssima. Além das ilustrações, as artes de Natoff são muito bonitas, eu gostei bastante, então acabei pegando mesmo. Aqui, ó, são os papéis para colagem desse. Vinham bastante papéis, eu escolhi alguns para imprimir. E eu imprimi em papel A4 mesmo, papel ofício normal, não foi nenhum papel especial. Outra edição também é a Fragmentos, que assim é uma das minhas preferidas. Eu olho para isso aqui, eu só penso em arte, assim, é uma coisa muito artística para mim. Eu achei ela belíssima e a cor azul também. Os de ícone, essa daqui eu imprimi os números porque eu achei eles muito bonitos. Mais uma cartela de adesivos, as mais funcionais, fake tapes, essa vem também frases e os papéis para colagem que eu peguei somente esses três. Outra foi a Bem Me Quero, que tem bastante florzinhas. Eu acho essas flores a coisa mais fofa. Essa menina também é muito bonita. Essa daqui também é maravilhosa. As funcionais, essa daqui também é muito legalzinha. E os papéis dessa edição eram esses aqui. Também muito bonitinhos. E super combina pra tudo. Eu resolvi imprimir alguns papéis pra usar tanto no planner, quanto também pra decorar algumas outras coisas. Outra edição que eu peguei foi a Campo de Morangos, que eu acho até que foi nessa edição que eu conheci o Clube Natoff e eu fiquei encantada. Achei muito lindo. Esse aqui eu já dei a recortada em alguns adesivos, então provavelmente ela é uma das que a gente vai usar hoje. E aí tem bastante adesivos muito bonitos. Eu gostei bastante dela também, essa aqui mais funcional. E os papéis, tinham vários papéis, eu escolhi alguns assim, fui selecionando para variar as cores. Quando a gente assina, a gente recebe o acesso a uma pasta no Google Drive.
E aí, nessa pasta que vem todos os arquivos de vários formatos. Então, assim, é muito fácil de você organizar e imprimir da forma que você achar melhor. E também vem aquela sombra, né, pra fazer o corte na máquina. Não sei, porque eu não tenho máquina, não sei muito bem o nome. Mas, então, ela é bem funcional, assim, pra... independente da forma que você for usar. Outra edição foi a Citrus, com esses tons de amarelo, laranja, muito bonito. Que eu gostei bastante também. Essas cores, assim, são bem bonitas. Veio esse aqui meio de manchas. Essa moça. Veio frases nesse, as funcionais e esses aqui que também são funcionais. E eu já imprimi também uma quantidade maior de papéis, porque os tons eram bonitos. E como eu falei, dá pra usar em muitas outras coisas, não só combinando com a edição em si, mas olha como ele é bonito nisso. E por último, a edição Sherry, que tem mais tons de vermelho, azul e rosa. Também é muito bonitinha, achei ela muito legal. As fake tapes também, os funcionais, outros funcionais, também vem de manchas, frases e mais outra cartela de adesivos. E os papéis que eu imprimi também tinham vários, mas eu escolhi imprimir somente esses aqui. E é isso, então vamos lá. Vamos pensar em como a gente vai decorar essa capa de junho, né? Eu pensei em fazer a capa com a edição Autocuidado, porque como os adesivos dela são maiores, então fica ok pra usar, dá pra colocar aqui na capa e ficar bonito. E aí, o mês, a decoração do mês, eu já uso um outro clube. Não tem problema também ficar descombinando, eu uso combinando por opção, mas não é obrigado sempre combinar. Então, eu acho que eu vou mais por essa linha mesmo de usar essa edição, porque eu comprei ela justamente porque eu achei muito bonita. E não é porque no momento eu imprimi ela num tamanho maior do que o esperado, que eu não posso usar na capa. Nessa daqui, no caso, eu não imprimi os papéis de colagem, mas eu tenho as fake tapes da edição que eu imprimi. Inclusive essa aqui é belíssima. E os de manchas, então eu posso adaptar e usar eles para fazer esse fundo aqui, já que eu não tenho nenhum papel de colagem específico. Então, vamos por essa linha e aí a gente vai vendo o que é que vai nascer daqui. O que importa é usar a criatividade. Então, eu vou ir sobrepondo eles com as cores que tem aqui para ir criando um fundo. Para ir colocando os adesivos e tudo. Então, eu vou só indo fazer essas sobreposições. Vamos ver como é que vai ficar. Não sei se vai dar certo, não sei se vai ficar bonito, mas é isso. Vamos tentar. Da tentativa que a gente descobre. Pode surgir uma coisa muito legal ou também uma coisa muito feia. Mas aí, se for muito feia, sou eu que vou usar muito feia. Aí é eu aceitar mesmo e seguir a vida, porque meio que não tem muito que eu posso fazer. Depois que eu colar os adesivos aqui, o que eu poderia fazer seria arrancar a página, mas aí eu teria outro retrabalho de imprimir novamente a página de trás, que é do calendário. E eu tô achando que tá ficando legal, tá ficando uma coisa meio orgânica, bem diferente. Então, vamos manter assim. E o que ficar de espaço vazio, é só ir adicionando adesivos a mais, então não tem problema. Vou fazer isso aqui. Colocar esse aqui no meio. E esse roxo eu vou botar... Se eu botar do lado desse outro roxo, vai ficar muita coisa roxa junto. Então, deixa eu pensar onde é que eu vou colocar isso aqui. Que eu podia botar aqui, mas vai ficar muito. Então, vou botar aqui em cima, só pra encher. Pronto, ó, com uma coisa meio orgânica, meio diferente, tudo bem, não tem problema. Pegar os adesivos aqui pra ver quais desses que eu vou usar na capa, né? Pra ver qual que eu vou usar. Pegar de frase aqui. E então, qual é que a gente vai fazer? Pensei aqui. Posso pegar esse cenário aqui de uma mesinha de café, uma estante, com uma prateleira com livros. E aí eu vou colar ele aqui em cima. Pra fazer esse fundo. E aqui na frente, eu vou colocar essa moça se exercitando.
que é como se ela estivesse na sala da casa dela, fazendo uns exercícios. E aí não cobre essa imagem que eu criei aqui no fundo, né? E enfeito com os adesivos. Aí o que é que eu vou fazer agora? Preencher com as outras coisas que tem aqui nessa página. Ó, a planta vai ficar aqui. Essa plantinha. Posso colocar também, se eu quiser, essa caixa de música aqui do lado. Vou colocar também. Ó, eu recortei com esse estilete aqui, que parece uma caneta. Então, assim, ele fica muito prático de tirar. Só que, claro, exige paciência, porque eu tenho que vir manualmente fazendo contorno, desenho. Então, é mais trabalhoso, mas não é impossível. Como eu não tenho nenhuma máquina de corte, tenho que fazer assim. Vou pegar essa frase que eu já recortei também, que tem escrito viver deliciosamente, e vou colocar ela aqui. E acho que é isso. Só vou colocar uns corações e as estrelinhas, que são coisas que eu já recortei para cobrir os espaços vazios que ficaram aqui, né? Os buracos que ficaram entre as coisas. Eu vou tirar esse aqui um pouco. Tentar tirar, né? Que eu não sei. Olha, não dá pra tirar porque vai rasgar. Mas aí eu vou botar assim, que aí cobre esse espaço em branco também. Vou colocar esse da música aqui, porque tá saindo a música da caixinha de som. Da vitrola, na verdade, né? Isso é uma vitrola. E vou botar também outra frase, que eu também já recortei, que é a self-love, que tá nessa outra cartelinha, que inclusive eu rasguei. Como sempre, né? Sempre tem que rasgar alguma coisa. Não vai dar pra usar porque eu, assim, eu não só fiz um rasguinho, né? Eu rasguei a coisa inteiro. Porque essa cola desse adesivo é muito boa. Ela cola muito até na mão. Mas eu vou tentar colocar aqui em cima. Vamos ver. Ó, self-love. Vou só organizar esse, porque se amassou. Pronto, deu pra usar. Não ficou tão horroroso também. Vou pegar aqui no bloquinho de lettering o nome Júlio pra colocar. Um Júlio que combine. Que no caso é esse. Esse combina. Que tá nas cores da paleta aqui, então dá pra combinar, fica legal também. Vou botar aqui mesmo. E aqui tá a capa, eu amei, achei que ficou muito linda. Quando eu comecei, eu admito que eu não esperava que fosse ficar tão bonita, até porque eu tava com medo por não ter um fundo preparado, nem nada. Mas, quando eu fui introduzindo as coisas, eu já vi que ficou legal, então já amei essa capa. Tô gostando que ao longo dos meses eu vou criando capas que nem eu espero, nem sei muito como elas vão ficar e sempre me surpreendo positivamente. E isso, assim, é muito legal. Acho que é a melhor parte da gente criar algo, é se surpreender com o que a gente criou. E eu amei essa daqui. Vou ver agora pra fazer o calendário. E o que acontece? Eu falei que eu não ia usar essa edição porque os adesivos são grandes. Mas meu tique-tique nervoso aqui quer que as coisas combinem. Então, vamos ver se eu consigo adaptar pra colocar alguma coisa aqui dessa edição ainda pra decorar. Porque tem esses adesivos aqui que são menorzinhos. Tem esses aqui que eu não usei. Os dias da semana eu não vou conseguir porque a fonte tá grande, né? Então, assim, vamos manter essa edição. A gente vai conseguir adaptar de alguma forma, vamos recortando aqui e vendo o que é que dá. Porque as fake tapes eu consigo usar aqui em cima, então vai ficar legal porque eu já vou poder usar elas aqui. Inclusive, já vou colocar essa xadrez aqui. Que esse xadrez, inclusive, tá muito bonito. Vou guardar porque eu posso usar em outro lugar. E vou botar desse lado rosinha pra combinar, porque tem essa mesma rosa, essa cor rosa nesse daí.
Então, já combina um lado com o outro. Esse adesivo, ele é muito, cola muito. Então, assim, qualquer errinho, acontece isso. Pra descolar, é muito difícil. Tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Porque é ruim quando uma coisa não descola. Mas tudo bem. Desse lado, eu vou colocar as meinhas. Pra já dar uma decoradinha desse lado de cá. Ó, onde ele gruda, ele já quer colar. Então, tem que ter muito cuidado com esse adesivo. Porque colando errado, você se prejudica. Carocou, faz as meinhas desse lado. E temos esse que eu posso usar aqui. E fechar um quadradinho com decorações. Então, vamos fazer isso. Tô animada porque eu consegui usar essa edição no planner, mesmo estando com tamanho grande, que era uma coisa que eu tava preocupada. Então, quero colocar aqui uma menina. Vamos ver uma que possa caber. Talvez essa daqui seja a que caiba mais, porque assim, claro que ela não vai caber 100%, eu vou precisar cortar alguma parte dela. Mas eu vou colocar, inclusive, ela um pouco dentro do calendário. Porque assim, esse calendário pra mim é mais questão de visualização, porque eu acabo não usando ele no dia a dia pra anotar coisa, então assim, não tem problema. Vou datar porque eu acho, né, eu tenho quase certeza que esse nome aqui é muito grande pra minha caixinha e esses de bolinha também. Então eu vou precisar pegar um aqui do bloquinho. Ver a cor que mais combina. Vou usar esse para fazer a parte da semana, porém os números eu vou precisar escolher outro, pelo fato de que eu não tenho o número 23. Ou eu posso fazer uma adaptação, então eu vou pensar aqui como é que eu vou fazer. Vou pausar o vídeo enquanto eu vou colando aqui. Poderia até ir conversando com vocês, como eu fiz no vídeo anterior, só que eu tô gravando tanto o vídeo anterior da decoração da última semana de junho, quanto esse no mesmo dia. E assim, por eu estar falando muito, minha garganta já tá começando a doer. Então, eu vou acelerar aqui, vou cortar, né, como eu sempre faço, essa parte que eu tô datando, pra poupar um pouco a minha voz para as próximas partes do vídeo, porque senão eu acabo falando muito. Eu datei para fazer o número 23, eu precisei usar o 24 e o 31, cortei eles para adaptar aqui. E vamos tentar agora usar os adesivos que temos aqui no tamanho que dê para decorar esse planner. Então, vamos lá. Vou pegar essa estante e colocar aqui nesse espaço vazio que ficou aqui embaixo. O livro com as tapes, mas como se fosse um planner mesmo, vou colocar aqui. A TV também já tá recortada. Deixa eu conseguir pegar aqui sem rasgar, porque como eu falei pra vocês, né, às vezes eu recorto, mas mesmo assim ainda pode rasgar. Vou colocar aqui em cima. Essa câmera fotográfica, vou colocar aqui. Vai ser uma decoração menos do que em todos os outros que eu fiz, porque não vou colocar muito no meio das datas, justamente pelo tamanho dos adesivos. Tentar ver se eu consigo encaixar essa cestinha de tricô em algum lugar pra decorar também. Pelo visto, eu não vou conseguir colocar ela em lugar nenhum. Então, ela vai voltar para o liner dos adesivos. Então, vamos com a xícara. Que essa xícara, com certeza, eu consigo colocar aqui em cima. O espelho. Deixa eu tirar com cuidado para não rasgar. Também vou colocar aqui em cima. E o coração. Talvez o azul, porque o rosa não vai aparecer nada aqui. Tá os dois, na verdade, um em cima do outro. Isso.
Então, aqui também tem mais frases. Talvez uma frase dessa escrito self-love, não sei. Deixa eu tentar recortar. Não vou usar os halter nem nada disso, porque eu quero usar na página de hábitos. Então, vou deixar pra usar nessas decorações, porque gosto bastante de colocar, né, pra representar a parte de fazer exercício e tudo. E não são adesivos que eu tenho muitos, então vou deixar guardado pra quando ficar usando ao longo dos meses. Apesar que eu posso imprimir novamente, mas é isso. Ó, vou botar esse self-love aqui no cantinho, que aqui no meio vai vir Julho, que eu vou pegar outro adesivo com o nome Julho. Aqui do bloquinho também. Inclusive, esse bloquinho é muito útil, mas ele já tá quase acabando, né? A parte principalmente de meses. Então, e alguns de data também. Então, vamos ver se daqui pro final do ano como é que ele vai estar. Porque eu posso comprar outro de outra loja pra conhecer também outros tipos de bloquinho. Olha, nenhuma cor combina muito, mas eu acho que dos que temos aqui, talvez esse rosa seja o que mais combina. Então, ele vai ser o escolhido pra ficar aqui. Nossa, tentando botar certo, mas tá sempre ficando torto. Tudo bem. Pronto, julho decorado. Quero ver se eu consigo... Queria tentar colocar... Olha, eu já sei. Não vou conseguir colocar exatamente a fake tape inteira. Mas eu posso recortar e usar os adesivos menorzinhos aqui no meio, porque... Oh, eu rasguei. Vou botar um aqui, só pra dar uma decoradinha. E uma xícarazinha. Não vou usar os outros, porque eu já vi que o tamanho também, por mais que seja menor, também não é tão pequeno. Então, se eu colocar na parte de... entre o meio dos adesivos, vai acabar rasgando. Eu só vou colocar aqui porque eu rasguei a folha quando eu tentei arrancar o outro. E botei aqui pra disfarçar. Mas, olha, finalizado também o mês. Eu achei que ficou muito legal. Bem bonitinho também. Assim como a capa, que eu amei muito. Mas vamos, então, decorar a primeira semana de julho. Porque a gente já vai estar nesse vídeo chegando nessa primeira semana. Então, nada mais justo do que decorar ela e vocês verem enquanto eu vou usando. Deixa eu tirar o que eu já usei aqui. Mas, como vocês já devem ter entendido, eu vou usar na decoração um dos clubes da Natoff. Então, assim, vamos ver qual dos clubes que eu vou usar. Tô pensando em usar o Citrus, porque ele é um bem colorido e diferente. Até porque eu tô gravando esse vídeo hoje, mas nos próximos semanas vai estar chegando a próxima edição da Kimo, que é a da Itália, e os dois clubes da Papelaria Algodão Doce. E eu sei que a Papelaria Algodão Doce, o clube é num tema mais de outono, o outro é colorido. Então, assim, acho que esse aqui, nesses tons mais verdes, amarelos, vai ser mais diferente das outras coisas que eu vou receber recentemente, daqui a pouco, né? Então, vamos focar nesse aqui. Pegar um papel pra fazer o fundo aqui, né, dessa primeira parte. Vou escolher esse laranja, meio que lembra azulejos. Na verdade, vou pegar esses dois junto com ele. Porque esse aqui eu vou fazer dele fake tape e esses aqui eu vou usar pra colar aqui. Então, vamos lá. Ó, recortei. Pensei seriamente em imprimir esses papéis de colagem no papel adesivo, no mesmo que eu imprimi as cartelas, porque aí ficaria muito mais prático, né, pra usar, pra colar. Mas também eu pensei em economizar eles, né, porque eu tenho até uma quantidade razoável de papel ali, mas assim, é bom poupar, né, vai que não dê pra chegar e eu precise pra usar em algum momento e ele acabe, então eu preferi
imprimir em papel normal, até porque foram 10 folhas de papel ofício que eu usei para imprimir esses papéis de colagem. Então, eu só tenho 25 do outro. Se eu usasse 10 para imprimir isso, iam ficar só 15. Então, assim, quando eu precisasse em outro momento, não ia ter. Então, tudo a gente tem que fazer pensando muito bem no futuro, pra depois não faltar e ficar querendo ter papel para imprimir. Apesar que eu tenho outros tipos de papéis para imprimir. Tem um papel adesivo fotográfico, fosco e brilhante. Mas, para os tipos de adesivo que eu tô fazendo em casa, eu acabei gostando muito desse. Não era bem o papel que eu queria. Quando eu chegou em casa, depois que eu pedi na Amazon, né? E aí, quando entregou, que eu fui ver, não era bem o que eu tava desejando. Porque eu tava querendo uma etiqueta adesiva que ela tivesse um certo brilho, mas não tão brilhante igual um papel adesivo. Ela fosse um brilho mais esmaltado, eu acho, vamos dizer assim. E aí, não foi exatamente o que veio, mas no fim das contas, eu acabei gostando. Então, assim, não tem problema. Vou datar, e no caso aqui tem que ser laranja. Vamos ver se eu tenho alguma coisa laranja. Que eu tô desconfiada que não. Laranja aqui eu acho que não vai ter. Mas eu tô lembrando que eu acho que a Vida no Campo da Kimo tem adesivo laranja. Vou olhar lá se realmente não tiver aqui. Não tem laranja, ó. Vou usar esse. Só não tem os dias, né? Que no caso é 1, 2, 3, não tem laranja. Mas eu posso ver se tem algum verde. Que aí eu combino os dois. Mais uma vez, vou cortar o vídeo enquanto eu vou datando e depois eu volto com vocês. Já datei e agora eu vou recortar os adesivos que eu vou usar. Vou ver aqui quais serão. Vou usar uma essas meninas, né? Não só uma, várias eu acho. Olha, essas duas. Vou recortar todas as meninas, que provavelmente eu vou usar todas. E ver alguns outros elementos. Vou tirar o planner aqui de baixo para ficar mais fácil para recortar. E essa parte do vídeo eu vou deixar um pedaço com vocês vendo, que eu vou ir cortando e talvez eu acelere. E o outro, eu ou vou cortar o vídeo todo ou eu vou acelerar o vídeo. Porque é um processo que é mais demorado. Sim, não é tão demorado assim, porque eu já peguei uma certa prática. E minha caneta aqui, estilete, ela é muito boa, eu comprei na Shein. Então, assim, é bem prático de fazer. Mas, como eu vou cortar uma quantidade razoável, assim, de adesivos, né? Pra deixar no vídeo com o tempo normal, o vídeo vai ficar muito, 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 muito longo. E eu não vou ficar falando o vídeo todo, porque como eu falei pra vocês, minha garganta está doendo de tanto que eu já falei. Então, ó, já tô indo pra segunda menina, pra vocês verem que não demora tanto. Eu já cortei a primeira enquanto eu falava, vim pra segunda. Mas eu também não vou fazer todos aqui com vocês pra justamente não demorar tanto. Porém, o que é que eu tô pensando também? Eu tô pensando em cortar somente essas 3 meninas, no caso, né, agora. E os outros elementos que eu for usando, eu vou pensando enquanto eu vou montando aqui com vocês. Então, talvez eu vá fazendo isso, de usar e recortar, usar e recortar. Porém, também, eu acho que é bem mais prático já deixar tudo recortado. E na hora ir só destacando, como foi o que eu fiz no caso quando eu usei a autocuidado pra fazer a capa e... Ó, tem uma certa parte que meu estilete já tá ficando ruim, mas eu tenho outra ponta ali, depois eu só trocar. Enfim, voltando. Como na autocuidado, que eu já tinha recortado praticamente tudo, então foi muito mais fácil de decorar, porque só era destacar como uma cartela de adesivo normal. Então, eu acho que eu vou por essa linha aqui. Vou contornar e recortar todos os adesivos que tem nessas cartelinhas, pra eu ir decorando e utilizando eles. Então, se eu for fazer isso, realmente vai demorar um pouco mais. Então, eu vou ou cortar ou adiantar o vídeo. Vocês vão descobrir aí enquanto estiverem assistindo. Mas eu ainda não sei. Então, vamos ver quais que eu vou conseguir usar. Não recortei todos, recortei quase todos, isso é verdade, mas não foram todos. Então, assim, acho que tem potencial aqui, assim, pra criar com o que tem.
Então, essa moça eu já vou colocar aqui, sentadinha. Aí, essa outra em pé bem bonita, eu vou colocar aqui embaixo. Aqui. E essa outra vai ficar aqui. Vou usar esse selo aqui em cima para complementar. E vou agora encher de adesivo o restante, do jeito que der. Então, vou botar esse sapato aqui e tentar colocar um adesivo em cada quadradinho, perto de cada data, né? Como eu sempre faço, pra ir preenchendo. Deixa eu tirar, porque às vezes eu já falei, né? Eu recorto, mas não é perfeito. Mas assim, fica bem legal e é bem prático de usar. Dá um certo trabalho, mas assim, nada no modo impossível. Então, é possível sim a gente imprimir adesivo em casa e eles ficarem funcionais e práticos para usar, como eu tô fazendo aqui. Vou pegar essa laranjinha pequena e vou colocar nesse espaço aqui para não ocupar muito, já que tem essa moça. E vou pegar essa outra e vou colocar aqui também, para não ocupar tanto espaço, já que tem essa outra moça. Recortei também duas frases, recortei essa, acredite nas pequenas coisas, que eu vou colocar. Quer dizer, aproveite as pequenas coisas, não é acredite, eu li errado. Que eu vou botar aqui, mas antes de botar, eu também recortei isso aqui. Esses aqui, eu acho que é os mais difíceis de recortar, porque acho que por conta da cor, né, da tinta, ele não fica tão fácil de recortar por dentro, mas fica legal. Ó, aproveita as pequenas coisas. E eu também cortei Seja Gentil com Você. E aí, o Seja Gentil com Você, vou botar aqui, só que eu vou recortar outra vez. Seja gentil. Vou botar aqui, ó. Seja gentil e o embaixo com você. Eu vou arredondar porque tá bem feio, né? Com você. Pronto. E vou botar o restante dos adesivos que ficaram. Tem também, agora que eu lembrei, a cartela de fake tape, que eu posso usar aqui embaixo, já que ficou meio vazio. E ela tem essas laranjinhas. Só que assim, a da fake tape eu não vou recortar com o estilete, porque são mais detalhadas e ele não é tão bom em fazer linha reta, porque eu já tentei, não é tão fácil. Então, eu prefiro usar a tesoura, que com a tesoura eu posso ir arredondando e fazendo como eu quiser. Outra coisa que eu tenho certeza que deve ficar legal é esses adesivos impressos em papel transparente. Papel transparente deve ficar muito bonito. Principalmente essas fake tapes, porque elas são bem detalhadas, né? Então, assim, num papel transparente, pra colar no papel e ficar só o detalhe, deve ficar belíssimo também. Mas eu não tenho, então a gente faz o que a gente tem, né? Ó, não vou usar toda, porque não cabe, então vou recortar pra não perder. Uso em outra oportunidade aquele outro pedacinho que sobrou. E vou colocar aqui as laranjinhas e as flores, que ficaram bonitinhas também. Deixa eu ver se tem outros aqui que eu posso pegar. Ó, tem uma árvore dessa que eu já recortei. Então, eu vou colocar... Tem florzinhas, vou botar as florzinhas. Não recortei todas as florzinhas, porque era muito trabalho, então só fui recortando uma ou outra. Essa laranja aqui eu recortei também. Então, eu vou botar essa laranja do lado dela aqui, ó. Acho que das decorações que eu fiz, essa vai ser uma minimalista, assim.
porque não tem tanta coisa. Não tô colocando tanto adesivo como eu coloco às vezes. Coloca aqui a laranja. Esse outro cachinho aqui, não sei nem se é cachinho não, com laranja também. Vou botar aqui, que eu acho que tá faltando alguma coisa nesse aqui. Que eu já falei, né? Eu não escrevo tanto, então assim, eu não preciso de tanto espaço. Esse adesivo aqui eu achei ele belíssimo, mas ele não vai caber em nenhum lugar aqui que eu tô querendo. Então não vou usar. Ó, eu acho que já tá bom de decoração. Vamos ver se eu tenho julho em uma cor que combine. Tem um verde aqui, ó. O verde vai combinar. E aí eu posso colar ele num desses. Ó, nesse laranja aqui. Aí eu vou fazer assim. Vou botar aqui. E ele em cima. Isso. Olha. Gostei. Ficou bem legal. Eu falei que eu ia usar esse porque nenhuma edição que ia chegar da Kimo e do Papelaria Algodão Doce ia combinar, ia aparecer, né? Só que eu lembrei que a da Kimo nesse mês é no tema de Itália. E no spoiler que eu vi, tem muita coisa de limão siciliano. Então, assim, que aqui também tem. Então, querendo ou não, em algum momento vai combinar alguma coisa. Mas não tem problema. Só um detalhe. Vou apagar. Mas eu fiquei apaixonada. Acho que assim, achei incrível o clube da Natoff. Achei muito legal as coisas que vem. Dá pra você variar e fazer várias coisas. Não só decoração de planner, dá super pra fazer colagem e outras decorações. Mas olha como isso ficou lindo. Eu amei, amei, amei. Então é isso, gente. Ó, no vídeo de hoje a gente fez a capa, o mês e a primeira semana de julho. Tudo usando as artes da Natoff, do clube da Natoff. Então, assim, tem muito mais coisa, como vocês viram, que eu vou poder usar em outras decorações que vocês vão acompanhar ou por aqui ou pelo Instagram, porque muitas vezes eu tô decorando a semana e postando nos reels, mas quando eu posto nos reels, eu geralmente também posto nos shorts, então vocês também vão poder acompanhar por aqui. Mas é isso, gente. Obrigada por ter visto o vídeo até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito aqui no Relendo. Ative as notificações para você não perder nenhum outro vídeo que eu for postando. Também deixa um like nesse vídeo e um comentário se você gostou dessas decorações que eu fiz. Também me segue na minha outra rede social que eu tô deixando aqui embaixo, tanto aqui no vídeo quanto na descrição. Obrigada por ter visto o vídeo até aqui. Um beijo, até a próxima e tchau!